Olá, eu estarei apresentando sobre tecido nervoso. Meu nome é Aline de Paula Maluf, no segundo semestre de Zootecnia pelo campus de Cuiabá, departamento Marcos Fachin, e orientada pelo Dr. Adelso Joel da Silva, na matéria de Histologia Animal e Biologia do Desenvolvimento. Olá, eu estarei apresentando sobre o tecido nervoso. Meu nome é Aline de Paula Maluf, sou estudante do segundo semestre. Estarei falando um pouco sobre a introdução, a anatomia e morfologia, comunicação sináptica, parasináptico, células da glia, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo e a conclusão. Estarei também falando sobre algumas características que demonstram a forma histológica de seus processos perante a elas. Aqui está aparecendo o filme de 2015, Divertidamente. Ela foi projetada para o público infantil. O nome em inglês é Inside Out, na qual ela apresenta como os neurotransmissores elas reagem dentro do organismo. Esses neurotransmissores, eles são cerca de 100 catalogados, mas no filme ele foi simplificado apenas em 5, na qual demonstra um pouco sobre as emoções humanas. Da esquerda para a direita, estarei mostrando que é a raiva, o nojo, a felicidade, o medo e a tristeza. Algumas características das colorações também apresentam a sua relação com as emoções. E o sistema nervoso, ele tem suas reações químicas. As reações químicas são muito importantes, pois elas geram os neurotransmissores e elas são mais características dos seres mamíferos. Já nos seres invertebrados, eles normalmente têm os impulsos elétricos, que faz a contração e a liberação da musculatura. E assim estarei prosseguindo mostrando sobre a forma do neurônio, sua forma de anatomia. Aqui. O neurônio, ele é composto por pericário, que seria o centro celular, onde se encontra o núcleo, onde se encontra o complexo de Golgi, os ribossomos, o rendículo endoplasmático, onde se encontra também o corpúsculo de Niels, e tudo ali dentro se encaixa para poder ter todo o funcionamento celular. Aqui nas extremidades, nessas pontas, se encontram os dendritos. Esses dendritos, eles são importantes, pois eles fazem essas ligações com outros neurônios, ou também ele faz a ligação direta com o axônio, que ele pode ser o pós-sináptico e o pré-sináptico. Aqui a gente vê a conexão de um axônio com esse dendrito, aonde que se encontra uma fenda chamada fenda sináptica, na qual vai passar as informações que serão estimuladas para continuar prosseguindo por um longo período dos outros neurônios. Ao decorrer aqui do pericário, a gente encontra bem aqui, seria o cone de implantação. Esse cone de implantação, ele contém bicotúbulos, onde irá iniciar o segmento axônico. Esse segmento axônico vai todo o prolongamento até o final, e ele tem cerca de 1 metro, diferente do pericário, que tem 150 amperes. E esse corpo axonal, ele é importante, pois ele que vai transmitir esses estímulos com formas elétricas. E aqui a gente pode ver seu segmento, e nisso ele é envolvido por uma gordura. Essa gordura ela serve como isolante térmico e também para não perder a força elétrica. Ela é chamada de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela precisa de um espaço que traga nutrição. Esse espaço seria o oligodendrócito, que também a protege, fazendo assim com que esses estímulos cheguem sem ser perdidos ou dispersados. Aqui a gente encontra o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele fica no espaço aquoso, então ele tem essas extremidades mais abrangentes, mais livres.
Ao meio das bainhas de mielina, ao longo do axônio, a gente encontra os nódulos de Ranvier, aqui nesses espaços, que seriam impulsos saltatórios, na qual, quando for mandar as informações, ele vai pular, por causa dessa grande quantidade de energia, ele pula para o outro de forma mais rápida. Aqui embaixo, a gente já vê a separação, que seria o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele também leva o axônio, mas, diferentemente, ele não tem o oligodendrócito, ele tem a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela envolve várias bainhas de mielina e ela também tem o seu centro nuclear, que esse centro nuclear vai ser importante para nutrir, manter e envolver toda essa bainha de mielina. E aqui embaixo a gente encontra os ramos colateral, que vão ser os segmentos que vão para as placas motoras. Essas placas motoras podem ser músculos lisos, músculos estriados, músculos esqueléticos. E assim vai ter o funcionamento de contração e dilatação. Contração e dilatação. Aqui ao lado, podemos ver um pouco sobre o sistema nervoso. Aqui a gente vê as entradas aferentes e não aferentes, que seriam os eferentes. Essas entradas aferentes, elas são as entradas que chegam no cérebro. E esse cérebro vai processar essa transmissão neural e na qual ela vai se comunicar novamente para mandar para o eferente. Nisso a gente tem as reações retrógradas e antrógradas. Os retrógrados seriam as voltas que fazem como resposta e os antrógrados seriam as respostas que são dadas para poder fazer as funções. Igual, eu sinto um cheiro de algo doce, meu cérebro vai ser estimulado, vai ser captado e depois vai remeter aonde que esse cheiro doce, se ele é bom, se ele é agradável ou não. Aqui a gente vê as mucosas olfativas. Essas mucosas olfativas vão captar o aroma, o cheiro ao nosso redor. A retina, ela vai estar captando a luminosidade. Essa luminosidade, ela vai estar muito presente para poder fazer a conexão de imagens, as conexões de visão ópticas. Ali a gente vê sobre o ouvido interno. O ouvido interno vai estar recebendo os sons. Esses sons, eles podem chegar em forma de vibração, que vão ser captados aqui. E nisso depois vão ser mandados para o cérebro, na parte, essa aqui mais atrás, que ela vai processar e depois ela vai mandar uma resposta. E os botões gustativos. Uma coisa em comum do ouvido interno e dos botões gustativos são que eles são liberados as informações pelos glândulos sensoriais. Ou seja, ele vai liberar também hormônios. Esses glândulos sensoriais, a liberação de hormônios, pode estar ocasionando um prazer, uma felicidade, uma tristeza, e assim vai. E nisso, depois a gente vê a medula espinhal ao longo, seu prolongamento. E essa medula espinhal, ela vai ter em contato a pele, os músculos, as articulações e as vísceras que chegam pelos nervos. E esses nervos eles vão fazer a parte sensorial, depois vai voltar para o motor, para poder fazer uma contração, para fazer uma dilatação. Aqui no outro lado, a gente vê já quando as informações referentes são processadas e são mandadas para os eferentes. Os eferentes, como na saliva, a gente vai encontrar a glândula salivária, ou seja, esse sistema já é autônomo, porque a gente precisa que a nossa boca fique sempre úmida, então nisso ele vai sendo mandado de forma independente. Mas ele não precisa exatamente, mas ele também há necessidade de quando recebe estímulos. Igual, a gente vê uma comida suculenta, a gente vai ser estimulado, vai liberar mais saliva ainda. Os nervos motores, que depois que receber os sensoriais, fez o processamento, ele vai mandar para os nervos motores e vai nisso utilizar para o músculo liso ou o músculo esquelético. Aqui um pouco sobre como esses nervos são separados por todo o prolongamento animal. Aqui a gente vê de um ser humano, de um cachorro, podendo ter de outros animais. Do tecido, ele vai ali pelo cérebro,
pelo tronco cerebral, pela medula espinhal, aí os nervos cranianos, os nervos cervicais. Uma coisa importante, o cérebro e a espinha, essa coloração rosada, ela demarca que ela tem como forma os principais ações e as reações. Então, nisso, ela seria o nervo central. E ao redor desses amarelados, alaranjados, seriam os periféricos. Aí ali a gente vê os nervos torácicos, os nervos lombares, os nervos sacras, o nervo radial, o nervo mediano, o cubital, o nervo femoral, o nervo ciático, o nervo tibial posterior, o nervo tibial, o nervo plantar externo e o nervo plantar médio. Ele se vai a toda a extensão do corpo, desde o dedinho até a parte da caixa craniana, perto dos capilares, porque assim vai chegar todas as informações na quais também vão ser liberados os hormônios. Uma coisa muito importante de ser lembrada é que os neurotransmissores não percorrem grandes distâncias, então normalmente ele chega até o hipotálamo, onde que vão liberar os neurosecreções. Esses neurosecreções depois vão liberar os hormônios. Aqui a gente vê no quadrúpede, só que a forma dele é dorsal, que fica voltada ao chão, e o ventral. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a separação, que seria a separação anatômica e a separação funcional. A anatômica a gente vê que tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O periférico normalmente está envolvido o sensorial e o motor, enquanto isso central, ele vai ser o processamento. Já na divisão funcional, ele vai ter o autônomo e o somático. No autônomo, a gente vai ver o sináptico e o parasináptico. O sináptico também pode ser chamado de simpático. O sináptico é a excitação. O parasináptico é quando há inibição, como a musculatura cardiovascular. Ela precisa da excitação para se expandir e nisso fazer a inibição depois com o parasináptico. E assim vai para todos os funcionamentos dos órgãos que são individuais. Ali a gente vê a importância do sistema nervoso junto com o sistema endócrino, pois ele tem a função de detectar, de analisar, de estimular, de inibir e assim mantendo a regulação das funções corpóreas. Ali a gente vê que dentro das neurosecreções que foram liberadas pelo hipotálamo, ele vai para o lóbulo anterior e o lóbulo posterior. Ali a gente vê sobre as glândulas mamárias, onde que ela vai ter excitação de liberação de líquido lácteo, que seria o leite, e enquanto isso ela também tem a inibição, que seria a expulsão, na qual ele quer fazer a retirada desses líquidos. Aqui a gente vê também nas gônadas, na tireoide, no suprarrenal, no osso, a contração uterina e no nefro. Tudo isso é importante para continuar os estímulos internos, que são independentes, mas também têm correlação com os neuros centrais, pois os neurônios que se encontram no centro, ela precisa de estar bem equilibrada, mantida todo o equilíbrio hormonal, o equilíbrio dos neurotransmissores para o funcionamento correto de todo o organismo. Aqui a gente vê alguns tipos, as formas eles anatomicamente, as suas morfologias, que depois a gente vai ver um pouquinho. A anatomia do neurônio, ele precisa sempre ter os dendritos em suas pontas, o corpo celular, que seria o pericárdio, ou também chamado de soma. Ali vai o cone, depois vem o axônio, envoltório do axônio vem a bainha de mielina. Se for no periférico, vai ser a célula de Schwann, que vai estar em conjunto ali. E mais se for no central, vai ser a célula oligodendrócito, a célula da glia. Ela tem só um sentido, ou seja, ela só vai mandar o impulso. Enquanto isso, vai ter outros neurônios que vão receber os impulsos para mandar o modo inibição. Os meios dessas bainhas de mielina, a gente vai ver sempre os nódulos de Ranvier. E no final, a gente vai ver os terminais axônicos, que eles vão ter os botões axonais, que são importantes para estarem expelindo esses neurotransmissores.
Aqui a gente vê alguns tipos de neurônio. Esses neurônios, eles podem ser bipolar, multipolar e pseudo-unipolar. O bipolar, ele normalmente vai ter dois dendritos bem espalhados, na qual o pericário se encontra e vai passar as informações. Recebe, passa as informações pelo pericário e depois ele vai ser estimulado e vai liberar para o axônio, onde ela vai chegar nas terminações axonais. Já o multipolar, ele tem várias ramificações que já estão ligadas diretamente ao pericário, a sua forma aqui. Aí nisso ela vai mandar também as informações, depois estimuladas, vai chegar aos terminais axonais. O pseudonipolar, ele é um pouco diferente. O pseudonipolar, na fase embrionária, ele tem sua fórmula de axônio. Ele ainda não tem os dendritos, mas durante o desenvolvimento, ele vai se conectando ao cone de plantação e nisso depois os pericários vão se estendendo. O pericário vai se estendendo em dendritos. Então, nisso, o pseudonipolar tem essa diferença de ele não ter a necessidade de passar as informações por dentro da célula, a célula corporal, que seria o pericário. Então, ela passa diretamente, como se fosse toda uma linha de um axônio, ele vai diretamente às informações. Mas, ele tem essa importância dessa célula para que o corpo continue sendo nutrido e estimulado para manter suas funções, suas fibras, seus microtúbulos, sua célula de News e assim continuar seu funcionamento. Aqui a gente vê algumas classificações morfológicas e as classificações morfológicas são diferentes uma da outra pelo motivo de que é necessário que a célula tenha uma estabilidade, uma forma de se segurar. Igual a gente vê aqui na célula de Purkinje, que a célula de Purkinje ela tem várias ramificações bem grandes e um pericárdio bem grande para poder se segurar, e nisso vai um terminal axonal. Por quê? Ele se encontra dentro da divisão da substância cinzenta da substância branca. Então, ele precisa ter esse ligamento na qual ele vai manter e depois vai mandar suas informações. Aqui a gente está vendo sobre... Aqui a gente está vendo também sobre o neurônio do nervo óptico, que ele tem essas ramificações bem nas pontas. Aqui a gente também vê do córtex cerebral, que ele tem as ramificações bem espalhadas. Do neurônio nervoso do sistema autônomo, ele precisa daquilo ali, o central, e depois ele vem para as glândulas, e depois ele se conecta diretamente dessa glândula com o músculo, porque ele precisa passar as informações. Ele vai receber ali, o sistema central, recebeu, vai mandar diretamente para o ganglionar, depois que receber, vai mandar para a musculatura. Normalmente ele vai estar se encontrando em rim, em esôfago, em partes que precisa da contração e descontração depois. Aqui a gente também vê o neurônio motor da medula espinhal, como ela se encontra, o neurônio secretor da hipófise, o neurônio pseudo-unipolar e os neurônios bipolares. Aqui a gente está vendo um pouco sobre a célula de Schwann, como é que ela é envoltória da bainha de mielina. Aqui a gente vê vários fragmentos da bainha de mielina, e nisso a célula de Schwann se envolve, e temos os mesaxônicos, que são essas fendinhas aqui, e o citoplasma, e aqui a gente vê também o núcleo, esse núcleo da célula de Schwann. E ele é importante para ter essa parte envoltória, porque ele não vai estar no ambiente líquido, ele vai estar num ambiente vascularizado, então ele precisa desse meio para segurar toda a energia, para manter todas as informações, sem perder nenhuma informação que vai ser passada mais à frente. Aqui a gente vê a diferença e a importância das bainhas de mielina. As bainhas de mielina, elas aceleram o processo de recebimento dos neurotransmissores, das reações elétricas, e quanto isso, uma não mielinizada, que não tem a bainha de mielina, ela vai seguir diretamente, mas de forma mais lenta. Normalmente esses processos acontecem dentro de 8 segundos, mais ou menos.
porque ela precisa acontecer a despolarização e a polarização novamente, que é a repolarização. Aqui a gente vê um pouco sobre o pericário e sobre as fendas sinápticas. O pericário, ele vai ter os espaços aqui de sinapse à sua volta, e à sua volta aqui, esses rosados, são as células da glia que se conectam a ela. A gente também vê aqui a célula de Niels, aqui as mitocôndrias, complexo de Golgi, os ribossomos, e depois a gente vê aqui embaixo, descendo, com vários microtúbulos, o cone de implantação, que ele vai se ligar diretamente com o axônio. Alguns tipos de sinapse. As sinapses podem acontecer de formas axônicas, que são o axônio com a soma, que é o pericário, ou a gente também pode ter o axodendritos, que os axodendritos, eles são os axônios ligados diretamente com os dendritos. E temos o axoaxônicos, que são um axônio ligado com outro axônio. E temos os dendrodendritos, que normalmente não acontece, mas alguns fragmentos têm isso, que são dendritos ligados com outros dendritos, suas ramificações. O terminal sináptico, como é que acontece todo o processo ali dentro. Dentro do terminal sináptico, a voltagem negativa, menos 90. Essa voltagem negativa, ela tem uma grande concentração de potássio. Esse potássio está ionizado negativamente. E aqui em volta temos canais iônicos, e esses canais iônicos, eles precisam de alguns estímulos para se conectarem a eles. E como vemos, chega o neurotransmissor dentro da vesícula, e essa vesícula, ela envoltória, ela protege, mas quando for sair esse neurotransmissor, essa vesícula fica, porque ela vai voltar e vai ser reciclada novamente para ser utilizada para o processo químico de novo. E nisso, quando acontece a despolarização, o meio polar, eles trocam, invertem. O espaço que era externo, que era mais positivo, que era mais 35, fica negativo, menos 90. Fica com muito potássio e dentro fica com muito sódio. E nisso vai manter esse meio desequilibrado. Para se reequilibrar, acontece o reequilíbrio, que é a repolarização. Essa repolarização, ele vai pegar os canais iônicos, vai ser estimulados, e nisso vai fazer a retirada desse sódio, que ele vai sair. Depois que ele sair, vai entrar os potássios. Os potássios vão ficar ali dentro, também junto com o cálcio. E daí vai manter de novo ele negativo. E nisso a gente pode descrever que todo esse processo, ele é elétrico, porque ele precisa dessa voltagem, ida e volta, mas também acontece o processo químico, vai ser toda a liberação ali dentro. Aí depois que ele libera os neurotransmissores se conectam ao pós-sináptico. O pós-sináptico, essas conexões pelos receptores, eles vão liberar o estímulo do neurotransmissor. Esse estímulo liberado, ele vai seguir novamente, vai ser criado um outro neurotransmissor dentro desse pós-sináptico, dentro lá do pericário, para seguir. E também pode acontecer diretamente com uma placa motora, como a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente vê que temos os impulsos elétricos e os impulsos químicos. Os impulsos elétricos, eles têm uma conexão direta, eles se encontram. Enquanto isso, os impulsos químicos, eles têm uma fenda ao meio, na qual vai ser liberado. Ele utiliza muito mais energia, ele vai utilizar a glicose e o oxigênio, então ele vai precisar de muita energia. Um dos motivos de, às vezes, sentirmos fadigas é por causa disso. Aqui a gente vê que os canais iônicos se conectam, e aqui a gente vê que os canais iônicos não se conectam. E muitas vezes, para manter essa parte aqui regularizada, para não acontecer a sinapse tardia, acontece as bombas de sódio e potássio. Que as bombas de sódio e potássio vão manter equilibrados novamente, negativamente dentro e externamente positivo, porque externamente é mais salgado, porque ele é sódio cloreto, então ele precisa se manter mais positivo. Aqui ao lado a gente vê como seria essa animação. Aqui entra o cálcio, também entra
o sódio, sai os potássios vêm, faz a liberação dos neurotransmissores e ficam essas vesículas aqui, para depois elas retornarem ao externo aqui, ó, porque ela não pode passar por dentro do microtubo, e ela retorna novamente, vai lá para os corpúsculos de Nils, e esses corpúsculos de Nils vão criar novos neurotransmissores ali dentro, e eles vão fazer essa vesícula novamente, vai seguir todo esse processo. Aqui, ó, como eu tinha dito, dentro de uma placa motor, ela vai liberar todos esses neurotransmissores numa placa motor, e essa placa motor ela vai receber essa informação, podendo ser estriado, podendo ser liso, podendo ser esquelético, na qual ela vai manter a contração ou a descontração. Aqui a gente vai ver um pouco sobre os neurotransmissores. Existem mais de 100 neurotransmissores, e nisso alguns dos neurotransmissores importantes são adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ácido amino gama-burítico, conhecido como GABA, boacetilcolina, o glutamato e endorfinas. Como podemos ver, elas têm várias funções. Algumas podem ser excitatórias e inibitórias. A adrenalina, ela luta, é fuga, e então quando normalmente a gente está em um estado de estresse, que aconteceu algo, a gente vai ter essa adrenalina. A concentração é noradrenalina. O prazer, a dopamina, ela é muito necessária para a gente se sentir satisfeito. A serotonina é do humor, então é muitas vezes indicado para as pessoas dormir corretamente, para não afetar a serotonina, para elas não terem mau humor, para elas não passarem um dia estressadas. O da calma, que é o GABA. E a acetilcolina, que é do aprendizado, ela é muito importante, junto com a memória, pois ela vai se manter dentro de dendritos, dentro do axônio, por todo o prolongamento do corpo. E nisso ela ajuda a nós entendermos várias coisas. Mas o que acontece? Esse da memória, durante a noite, quando dormimos, ela faz uma recolocação, aonde que pega as memórias que têm mais estresses, elas evitam, elas inibem. As memórias mais importantes, elas vão ser mantidas. E as memórias que são, uma vez ou outra, relembradas, elas vão ficar ali meio que escondidinhas no subconsciente. Então, nisso ela vai depois ser importante. E a euforia, ela também é importante para o corpo. Aqui. É importante lembrar que as moléculas grandes, elas não vão seguir. Elas ficam no terminal pré-sináptico. E já as moléculas pequenas de rapidação, elas vão ficar no corpo. Elas vão seguir por corpo, por todo o prolongamento de axônios, por todo o prolongamento de neurônios, e vai seguindo até chegar na onde que precisa ser liberado. Aqui a gente pode encontrar nos pequenos são os aminoácidos e aminas, que são classificados em classe. A classe 1 seria a acetilcolina, a classe 2 seriam as aminas, que é a neoperefrina, epinefrina, dopamina, serotonina e histamina. Já a classe 3 são os aminoácidos, o ácido gama-aminoburítico, que é o GABA, a glicina, o glutamato e o aspartato. A gente também encontra no 4 o óxido nítrico. E esse ácido nítrico é importante porque ele também pode ter a forma de gás, então nisso ele vai seguir todo o prolongamento. Já as moléculas grandes, que elas são mantidas dentro do terminal pré-sináptico, são os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos podem ser o colestocina, o neurostacina, o optis, a substância P, os peptídeos inibitores vasoativos e os peptídeos inibitores gastrointestinais. Esses dois, eles vão estar inibindo muitas vezes uma grande quantidade de teor de glicose dentro da parte vascular, ou se não, muito oxigênio, muito dióxido de carbono, que vai do sangue venoso. O neuropeptídeo gastrointestinal, ele vai estar estimulando o suco gástrico, todas as informações ali dentro. A citocina, o vasopressina, o hormônio do crescimento, e a angiosina 2.
Aqui podemos ver a importância das células da glia. As células da glia, elas atuam no sistema mantendo ele protegido, ajudando a sustentação e ainda nutrindo. Eles seriam os astrócitos, as microglias, as oligodendrócitos, as células impendinárias. As células impendinárias são principalmente para sustentação. Como a gente vê aqui, ela é bem prolongada e bem ramificada. Aqui a gente encontra o neurônio, que no neurônio está conectado a microglia, que ela é importante aqui conectada. Aqui no axônio, a gente encontra o oligodendrócito, e aqui, né, nesse capilar vascular, conectado também com os dendritos e o pericárdio, o astrócito, que ele é importante para a manutenção de todo esse sistema neural. Aqui a gente vê a célula de Purkinje. A célula de Purkinje, como eu havia dito, ela fica entre a substância cinzenta e a substância branca. E por ela ficar entre esses dois, aqui a gente encontra ela com uma fórmula bem marcante, porque ela precisa ter essa fixação dentro do granulado e manter depois as informações dentro da substância branca. E aqui a gente vê um pouco da repartição do sistema nervoso central, que seria o tálamo, o epitálamo, a ponte, o bulbo, a medula espinhal e o cerebelo. O hipotálamo ele é muito importante para as liberações das neurosecreções e dos hormônios para todo o corpo. Aqui a gente vê como a substância cinza e a substância branca ficam localizadas. A substância cinza ela faz uma forma de H, que no meio, nesse espaço aqui, ele tem uma fenda. Essa fenda é uma substância líquida, que ela ajuda a proteger e manter tudo ali dentro do vidro. E aqui ao redor da substância branca, a gente também pode encontrar um líquido, porque ele serve para proteção, evitando que traumas, pancadas possam afetar o sistema neural. Um dos motivos do sistema branco ser dessa coloração, da substância branca, é por causa da grande quantidade de bainha de mielina, que quando colocada em processo citológico, ela tem coloração esbranquiçada. Já na substância branca, o citoesqueleto do pericárdio, ele cria essa coloração acinzentada quando é pigmentado com prata ou ouro. E um pouco também sobre o pericárdio, ele tem a coloração corada por causa das grandes ações dentro dele de neurofilamentos. E, então ele faz muitos neurofilamentos, microtúbulos, que assim vão seguindo por todo o corpo. Aqui a gente também vê como todo esse prolongamento ele se estende para a medula. Para a medula no centro, vai ter lá a fenda ao meio, vai ter a substância cinzenta, ao redor a substância branca, depois vem o glândula nervoso, depois vem a pia mater, que é uma meninge, depois vem a aracnoide, que também é uma meninge, aí a dura mater e os seus nervos conectados à dura mater. Aqui a gente vê como fica os efetores, os eferentes. Os eferentes, que são o glândula sensorial e o glândula motor, e nisso como é que eles fazem as contrações. A gente vê que em volta do axônio tem a bainha de mielina. Além da bainha de mielina, tem o endoneuro, que vai ser esses espaços entre. Vai ser o epineuro também envolvido, para manter ele protegido. E o perineuro, desculpa, envolvido. Depois o epineuro ao redor, que vai deixar bem protegido, bem firme esse sistema para não se perder as informações. Aqui a gente vê a imagem dele no processo histológico. E aqui é onde que vai a parte de Schwann aqui envolvida também com o seu núcleo. E aqui esse aqui vai para a pele, que é o sensorial, onde que a gente tem aqueles arrepios, e eles mantêm a nossa parte sensorial. E o motor que vai para os músculos, na qual a gente leva um susto, a gente fica mais rígido.
Aqui a gente vê toda a separação. Essa separação seria o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, a gente encontra o encéfalo, que é o crânio, a medula espinhal, que é o canal vertebral, o cerebelo, que nele se encontra o telencéfalo e o diencéfalo. Também encontramos o tronco encefálico, o cerebelo, e no tronco encefálico tem a mesencefalo e a ponte e o bulbo. Quando é no sistema nervoso periférico, a gente encontra os nervos e o glândula de terminações nervosas. Nos nervos tem o crânio com o céfalo e a espinha, que é a da medula. E depois a gente também encontra os sensitivos, os motores e os viscerais, que seriam os sistemas autônomos que eles atuam de forma independente. No sistema nervoso temos o aferente, que é o sensitivo, e o eferente, que seria o motor. Eles são separados de somático e visceral. Como falamos, o visceral ele é quando é independente. O motor, o somático, é quando é algo que precisa de uma ação externa para depois gerar uma reação interna. Aqui toda a ramificação deles dentro da medula espinhal. Aqui o cervical, o tórax, a medula, o lombar e o sacral. Aonde que se separa, as formações hormonais, para onde que vão ser liberadas, os glândulos que liberam, depois as respostas sinápticas. Falar um pouco sobre algumas doenças degenerativas que podem acometer os neurônios e também um pouco sobre o uso de alguns tipos de drogas que podem também estar interferindo e inibindo informações que podem estar chegando. Nas doenças, podemos ver o AVC, o Alzheimer, a doença de Parkinson, a epilepsia, a esclerose múltipla, os tumores cerebrais, a paralisia cerebral, transtornos mentais, a raiva, a sinomose e traumas. Por muitos psicólogos, é importante salientar que antes eles achavam que os comportamentos não podiam ser perdidos por causa de alguns traumas, mas depois de vários estudos, como um homem que trabalhava numa metalúrgica que levou um impacto de uma barra de ferro na parte direita do seu periférico, ele teve a perca do sua forma de comportamental. Também houve de um professor matemático que ele teve um tumor na região do cerebral, na qual ele perdeu seu comportamento, sua forma de se relacionar. Então é muito importante manter tudo isso estimulado, saudável, para manter essa integridade de relações, comportamentos e tudo. Algumas doenças elas podem acometer o pericárdio, como o AVC, quando há a autovascularização. Nisso, o pericárdio ele pode ser rompido e assim se perdendo muitas informações, como falamos sobre a memória e sobre a substância de aprendizagem. No Alzheimer, a gente vai ter também a interferência dentro da bainha de mielina no pericárdio. Na epilepsia, ela vai acabar tendo a destruição de alguns neurônios por causa das convulsões. Na esclerose múltipla, acontece a desmielinização das bainhas de mielina, ou seja, elas são quebradas, e por isso muitas vezes perde a força de várias placas motoras, também na doença de Parkinson. Na raiva e na sinomose, podemos ver elas em doenças infecciosas, porque como a gente tem o antirretrógrado e o retrógrado ele vai trazer de novo essas informações, e muitas vezes pode vir toxinas. Essas toxinas muitas vezes são impedidas, mas por algumas substâncias químicas serem semelhantes, elas às vezes passam. Então, nisso pode acontecer de chegar no sistema nervoso central. Aqui a gente pode ver sobre a utilização do álcool. O álcool ele pode inibir ou mesmo deixar mais retardado o sistema nervoso e nisso deixando a pessoa muitas vezes mais lenta para responder, mais dificuldade para lembrar. Isso ao decorrer do tempo, não é um processo rápido, é um processo lento, porque os neurotransmissores estão trabalhando para continuar mantendo o organismo equilibrado, mas isso pode acontecer da utilização excessiva, o corpo perder várias funções. Nisso também a gente pode ver sobre a cannabis, a maconha, que também o TCH,
que é um hormônio do corpo, ele é criado e nisso a maconha ela se assemelha. Então ela acaba muitas vezes interferindo nessa recepção de neurotransmissores e inibindo. E a gente pode ver também que é um espaço extremamente complexo, ele tem várias ramificações e ele se encontra por todo o espaço corpóreo. E ao mesmo tempo que é simples para ser explicado, mas tem várias coisas, várias características que ainda não foram compreendidas pela ciência e que ainda estamos tentando compreender, buscando melhores formas de como entender a mente humana, a sua inteligência, seus comportamentos e também a animal, pois é muito importante a gente entender essas relações. Agradeço a todos. Essas são as fontes utilizadas e obrigada.